Olá galera, estamos finalmente começando a nossa tão aguardada Semana da Consciência Negra. E hoje, no dia 23 de novembro, iremos entrevistar alguns convidados que estarão presentes nessa mesa redonda. Começando com Amanda Lorena, professora e principal referência desse evento. Amanda, como se sente vendo o impacto que a Semana da Consciência Negra tem no CEPARRO, desde quando era aluna e até hoje sendo a principal referência e a principal influenciadora, tanto na nossa comunidade escolar quanto no nosso município? Primeiro, eu fico muito lisonjeada pelo principal referência, né? Mas eu queria dizer que a gente não faz nada sozinho. E se eu enxerguei mais longe, é porque eu sempre estive sobre os braços de gigantes. E antes de qualquer coisa, eu queria saudar e agradecer a todas as mulheres que vieram antes de mim, especialmente as mulheres pretas que me permitiram, que me oportunizaram esse espaço. E depois agradecer a essa escola, a esse espaço aqui, que, como eu falo, não é segredo, né, para os meus colegas, para a minha direção, eles sempre me colocaram na cara do gol. E eu não costumo perder nenhuma oportunidade de fazer esse gol, né? Então, os homens, eles não se libertam sozinhos, eles se libertam em comunhão. Então, a gente faz essa comunhão para que a gente possa ser mais liberto, para que a gente possa fazer essa reparação histórica, né? Porque não é algo criado pela professora Amanda, não é algo inventado pelo Colégio Professora Áurea, é lei. Falar sobre consciência negra, falar sobre a questão afrodescendente no país, está estabelecido pela Lei 10.639 de 2003, né? Sancionada pelo então presidente Lula, que torna obrigatório nas escolas tratar sobre o tema. Então, a gente só está cumprindo a lei. Digamos que é uma iniciativa nossa, né? Eu falo nossa, da comunidade escolar Professora Áurea, e que tem sido abraçada por toda a comunidade desse município de maneira louvável, de maneira... eu chego a me emocionar da maneira com que me abraçam e da maneira com que abraçam esse projeto, mas tem dado muito certo e as perspectivas é que cresça e que a gente consiga atingir cada vez mais um número maior de pessoas, né? Estamos com o segundo convidado da noite, Tata Foguinho, líder religioso de religiões de matriz africana da nossa cidade. E gostaríamos de saber o que prega as religiões de matriz africana e o que você tem para dizer para as pessoas que têm interesse em conhecer a religião e começar a frequentar. Boa noite. O que prega a religião de matriz africana? O conhecimento sobre a natureza, determinados elementos, força da natureza e culto à ancestralidade. Candomblé Candomblé é filosofia de vida, conhecimento, passagem de geração para geração. Conhecer o Candomblé é muito importante, porque a cultura brasileira é composta de 60% de cultos negros, de palavras, de dança, de ritos, de música. Então, conhecer o Candomblé é conhecer a cultura brasileira. Sobre as pessoas que desejam frequentar, primeiramente, eu acho que deve ser um passo de cada vez e conhecer, participar, para depois ter a certeza se realmente é aquilo que quer ou não. Porque antes de eu me tornar sacerdote de Candomblé, eu frequentei outras religiões. Então eu fui, conheci, estudei e não me encaixei em determinadas crenças, em determinada religião. Então eu acredito que qualquer uma religião que você vá adentrar, você precisa conhecer, estudar. Estamos aqui com a nossa terceira entrevistada, Fátima Correia, que além de ser professora do CEPARRO em língua inglesa e produção textual, também é professora e militante dos direitos humanos em Esconada. Bom, qual a importância da escola promover um projeto como este e quais são os resultados esperados numa visão pedagógica? Bom, primeiro, eu acho que a importância é a valorização da história do povo preto na construção desse país, né? Tudo que se articula nesse país, né? A estrutura desse país está fundamentada também na história do povo negro. E a valorização da sua cultura, é preciso valorizar a cultura desse povo,
se conscientizar dos seus direitos, né, e trazer à tona a necessidade que eles têm passado, no sentido de trazer igualdade de direitos e a luta contra o racismo. E o que se espera, né, de resultado dentro do ambiente escolar é principalmente a conscientização, né? Promover essa conscientização com os alunos que são pretos, né, que são afrodescendentes, para que eles se identifiquem e se sintam valorizados, bem como para aqueles alunos que não são negros, né, os não negros, que eles respeitem. E a gente percebe na escola como um todo, não estou falando especificamente do CEPAR, mas em todos os ambientes pelos quais eu passei, que há uma desvalorização da cultura, da religião, do modo de ser e até do fenótipo, né, do povo preto. Então, eu acho que trazer a consciência e principalmente promover respeito e talvez incentivar os alunos de um modo geral, e a toda a comunidade escolar, os nossos colegas professores, que a luta antirracista não é exclusividade do negro, né? Eu, como mulher branca, você e todos os outros também temos que tomar parte, né? Tomar partido, né? Não dizendo que eles não possam fazer por si só, que a gente tem que defendê-los. Não, mas a gente tem que somar forças. Então, estamos aqui com a nossa quarta entrevistada, Luma Menezes, seja muito bem-vinda, que é a mulher mais jovem eleita vereadora em Alagoinhas em 2020, não é isso? Isso. Bom, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Desde sua campanha até sua eleição e seu mandato, como você acha que influenciou na vida de meninas pretas que não tinham referência no meio que você está hoje em dia? Bom, Raíssa, agradeço, por essa oportunidade, e essa pergunta que você traz é uma pergunta muito importante e me faz lembrar de um momento durante minha campanha em 2020. Eu estava numa casa de família, né? A gente estava ali naquele momento de pandemia, é importante ter lembrado disso também, porque a gente estava fazendo campanha muito mais com lives. E aí o pai de uma menina que na época tinha 11 anos chegou para mim para falar, olha, eu estava assistindo a sua live junto com minha filha e ela perguntou, pai, quem é ela? E aí ele disse, aqui é a nossa futura vereadora, eu vou votar nela para vereadora. E a menina falou, pai, mas mulher pode ser vereadora? Aí ele falou assim, claro que pode, ela vai ser nossa vereadora e mulher pode ser vereadora sim. Aí ela respondeu assim, então quando eu crescer eu também quero ser vereadora. Então, e era uma menina, né, uma menina preta, uma criança ali, e aí me fez refletir sobre duas questões, né? Primeiro, que o quanto é importante, né, essa representatividade, porque infelizmente na realidade dela, na perspectiva dela, ela nem fazia ideia que mulher poderia ser vereadora, né? Poderia pôr espaço na política. E também faz a gente perceber de um outro lado, poxa, que pena, né, que com 11 anos a gente ainda não tem tantas mulheres, tantas jovens, né, tantas mulheres negras ainda ocupando esse espaço suficiente para poder despertar esse interesse em outras crianças. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né, essa trajetória é justamente para mostrar que uma criança, que uma menina, né, uma jovem pode ocupar sim espaço da política, mas também pode ocupar outros ambientes que elas queiram ocupar, né, seja no mercado de trabalho, seja aonde for que elas queiram, né, estar e trabalhar e ser, elas podem ser também, né? Então, eu acho que é um pouco disso nossa trajetória, né? Inspirando dessa forma as possibilidades e oportunidades que precisam acontecer para elas também. Sim, com certeza. Bom, estamos aqui com as finalistas do concurso de vídeo e saúde da escola, e a Clara e Érica, e a nossa professora Jamile, que foi a orientadora. Bom, como foi a sensação de estar na final e como é que foi todo o processo? Então, nós participamos do 8º concurso de vídeo e saúde na escola, é a 8ª edição desse concurso, e chegamos na final territorial e agora estamos na final estadual, concorrendo na categoria Promoção de Cultura de Paz. Nós temos como título do vídeo Cyberbullying, a importância da denúncia e valorização da vida. Então o processo iniciou desde maio, se eu não me engano, quando a gente criou o grupo onde os alunos podiam participar
facultativamente, ou seja, não era obrigatório participar. Sim. E que eles poderiam escolher temáticas a respeito dos temas de saúde na escola. Entre os temas escolhidos, a Clara e Érica optou pelo tema de bullying. E aí, por conta de atividades já realizadas anteriormente, elas optaram em falar sobre cyberbullying. Então, nosso vídeo chegou à etapa final do concurso de saúde na escola, de produção de vídeo saúde na escola. E talvez elas também possam falar um pouquinho mais sobre como foi essa sensação de receber essa notícia, né? Eu acredito que a gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz, elas também, por conta do processo. Não foi algo que começou um mês, foi algo que começou em maio e que se estendeu até setembro, quando a gente enviou o vídeo. O resultado da primeira etapa saiu em outubro e a etapa estadual saiu agora em novembro, e por isso a gente está aqui convocando todos vocês a votarem no nosso vídeo. A sensação foi muito gratificante, né? Nós tivemos o apoio da professora Jamile desde o início, como foi comentado, e acabou que somos finalistas e agora pedimos o apoio de todos vocês para fazer o cadastro, realizar o login e votar. Para mim, foi um processo um pouquinho difícil em questão de exposição, de gravar, não sei bem, mas foi muito legal. Nós escolhemos falar do cyberbullying justamente porque vimos que não era um tema tão abordado. E, assim, né, o cyberbullying são justamente o bullying, as práticas do bullying, ameaças, xingamentos, perseguições, só que no meio virtual, nas redes sociais. E as consequências disso são jovens com quadros de depressão, ansiedade e, né, problemas emocionais no geral. Então, através disso, nós vimos que nós precisávamos tratar disso neste vídeo. Bom, agora nós iremos entrevistar algumas alunas que estavam presentes no evento da Mesa Redonda. Começando por Cauane Nalanda. Qual a sensação de estar presente neste evento tão importante e tão influenciador na nossa comunidade? Para mim está sendo importante, porque os outros anos eu não pude participar por questão da pandemia. Então esse ano está sendo uma experiência única, né? Porque ano que vem já não vou estudar mais. Sim. E como está sendo a preparação da sua turma para o desfile de sexta-feira? Depois de longas discussões, a gente decidiu fazer uma blusa, né, com mancha de sangue, e a lei do racismo, porque nosso tema é contra o racismo. E vamos fazer também umas plaquinhas como manifestações. Muito bem. E aqui estamos com a entrevista de mais uma aluna do CEPAL, Jamile Pereira. Jamile, com o desenvolvimento do projeto da Consciência Negra, o que você adquiriu durante a construção de experiência? Que essa data é muito boa, sobre a Consciência Negra, que a gente está aprendendo muitas coisas, né? Porque a gente não aprendia no passado. Agora a gente, quando entra na escola, está aprendendo, e é isso. E como está a construção para as coisas do desfile de sexta-feira da sua turma? Como é que é o andamento? Está se unindo tudo para conversar, para fazer o cartaz, para apresentar no dia do desfile. E falar um pouco da Consciência Negra, a gente vai falar na frente, com o cartaz abertão para apresentar. E aqui terminamos mais um episódio do nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo com a cobertura do tão esperado desfile da Consciência Negra. Tchau! Tchau!